A gente sempre traz aqui os assuntos de bastidor, né? Então, o que a gente faz em tempo real, a gente tá trazendo aqui, compartilhando. Olha só como é que a gente é legal. Né? Estamos contando tudo. Estamos contando todos os segredos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa, eu tô aqui com a minha sócia, Fernanda. Ei, Fê. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. E hoje a gente tá aqui para falar... Eu ia falar que a gente tá aqui para falar de um assunto que a gente gosta muito, mas a gente gosta de todos os assuntos que a gente traz. Todos, até porque a gente define a pauta. Mas hoje a gente vai falar até de quem produção... escolhe é a gente. Aí fica fácil. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que a gente realmente gosta muito, que é produção de conteúdo, mais especificamente estratégia de comunicação e como fazer uma estratégia que seja minimalista e super assertiva. E o que é uma estratégia minimalista de comunicação? A gente gosta de falar sempre que a marca é a alma, a comunicação é o coração. E o que isso quer dizer, Fê? Isso quer dizer que o coração aqui bombeia, né, bombeia o sangue aí pro resto do corpo, ou seja, então que vai bombear essa comunicação pro mundo. Então a gente tem uma marca e não adianta deixar ela guardadinha lá na gaveta, a gente precisa, né, que o mundo conheça. Então, uma empresa que quer vender, um profissional que quer cliente, ele precisa o quê? Ser conhecido. E a sua mensagem precisa chegar para as pessoas. Então, por isso, a comunicação é esse veículo, né? Que é o que vai fazer com que essa marca, esses valores, o diferencial, a história, tudo aquilo que forma uma marca, ele chegue nas pessoas certas. E por que a gente está falando de estratégia minimalista? Porque, né, hoje o lance aqui da internet, ninguém mais quer produzir conteúdo, porque conteúdo dá trabalho, porque tá em redes sociais é exaustivo, é cansativo, seja para quem trabalha com isso mesmo, né, ou seja, criando conteúdo para a própria empresa, ou presta serviço como um social media, como um criador de conteúdo, como um copywriter, enfim, né, tem uma agência. Realmente o ambiente das redes sociais, ele é um ambiente desafiador, a gente não vai negar que porque é muito novo e muito volátil, né? O cenário muda constantemente e parece que para dar certo nesse ambiente a gente precisa de uma produção excessiva, precisa encher os canos ali das redes sociais o tempo todo com muito, muito conteúdo. E não é bem assim que funciona. Sim, a gente precisa da quantidade, porque a quantidade é importante, né? Mas não quer dizer que a gente precisa fazer qualquer coisa, de maneira nenhuma. Então a gente pode ser minimalista, seguir alguns princípios e conseguir ser mais assertivo sem ter um burnout do conteúdo, vamos chamar assim, né? Com os princípios certos a gente vai mais longe. É mais do que seguir fórmulas, né, Fê? De poste 20 stories por dia, 4 conteúdos no feed, abra uma live por semana. É muito mais do que isso, né? É uma estratégia que ela vai funcionar e até mesmo por ser minimalista. Então a gente, ao invés de ficar falando coisas sem sentido, né? Parafraseando Renato Russo, falar demais porque a gente não tem nada a dizer, a gente vai focar naquilo que precisa ser dito. Então, por isso que é bem assertivo e vai dizer isso. Então, a nossa comunicação, ela é direta, ela é minimalista e ela é assertiva. A gente não precisa seguir essas regrinhas exaustivas para realmente chegar no burnout. A gente consegue fazer isso de maneira que é intencional, que existe um porquê por trás, né? Então, a gente está falando e o que a gente fala merece ser ouvido porque a gente tem alguma coisa para falar, a gente tem alguma coisa para dizer. Exatamente, porque se quem está criando muitas vezes está cansado, você imagina as pessoas que estão consumindo, quem tá consumindo isso tudo. Né? Então, o que a gente tem de barulho na internet não é brincadeira. Né? Então, assim, como é que a gente faz para ser, literalmente ser estratégico? Né? A gente fala que estratégia parece que a gente vai montar ali um calendário editorial e vai dar tudo certo. Estratégia não é isso. Estratégia é você usar os seus recursos da melhor maneira possível para atingir um resultado específico em menos tempo. Exatamente. E a gente fala quando a gente quer dizer que a marca é a alma, né?
a gente traz para a nossa metodologia. A nossa metodologia, o nosso guia da alma da marca, é aquilo que dá alma a um negócio, né? Aquilo que faz com que uma empresa seja realmente percebida como uma marca forte. Então, essa marca, ela é a alma. A nossa estratégia, a nossa metodologia dá uma alma ao negócio, quando a gente consegue criar uma marca ao redor dele. E aí, se a gente tem uma marca criada, a gente precisa extrapolar isso. As pessoas precisam entender, as pessoas precisam consumir aquilo, né? Então, a gente, através da comunicação, que eu vou falar e vou ser entendido aquilo que eu quero sobre o que é a minha marca, o que eu acredito, como eu funciono, qual é a minha história. Então, por isso que a marca é esse coração mesmo, como a Fê falou, que bombeia que coloca para fora essa alma. E como toda estratégia, então, né, a gente tem aqui princípios, que aí a gente vai, então, mostrar um pouquinho, nós vamos abrir aqui, né, os nossos bastidores, para mostrar quais são os nossos princípios minimalistas de conteúdo. E conteúdo barra comunicação, né, a gente entende que tudo que você tem como um formato onde uma mensagem está sendo passada para frente, tudo é conteúdo. Então, seja uma página de vendas, é um post no Instagram, é uma peça de campanha para TV, tudo isso é conteúdo, tá? Então, só para fazer um disclaimer aqui do que a gente está chamando de conteúdo. E para a gente trazer aqui a nossa estratégia minimalista da Me Chama de Marketing, a gente trouxe, né, desenhamos aí os nossos princípios. São princípios que nós seguimos quando a gente cria o nosso próprio conteúdo, quando a gente faz aí para os nossos clientes também. E a gente vai abrir aí, então, os nossos segredinhos. Vale muito a pena, então, prestar... A caixa preta. Exatamente. Então, papel e caneta na mão, que a gente vai revelar aqui coisa que a gente demorou anos para ir afinando e para tornar realmente, fazer esse equilíbrio do trabalho que é aplicado versus o resultado que a gente consegue obter de forma inteligente, que esse que é o ponto, tá? Então, por isso que é minimalista. Então, vamos lá. O primeiro princípio, né, Van? Qual que é aí o primeiro princípio que a gente não consegue ficar sem? O primeiro princípio é que a gente tem que ter uma marca para comunicar. Então, o que a gente comunica? Básico. A gente comunica a marca, né? Sem a marca, sem a alma, a gente vai cair nessa de falar exaustivamente coisas que não são importantes, não seremos relevantes, as pessoas não vão prestar atenção no que a gente tem para falar, de ficar gritando numa sala vazia e é isso, né? Então, o primeiro princípio nosso que a gente defende é que a gente tenha essa marca por trás, uma marca definida em princípios sólidos, para que a gente possa comunicar essa marca. E aí, a gente se preocupar menos em fazer uma manutenção da própria imagem e mais entender e se preocupar com a comunicação dessa marca, em como que essa marca ela está sendo percebida, como que as pessoas estão, que imagem, né, a gente está conseguindo criar na cabeça das pessoas. Exatamente, né? A gente tem o Guia da Alma da Marca, que é a nossa metodologia de criação de marcas, né? De branding aí para quem gosta de termos em inglês e nomes aí específicos e técnicos, mas nada mais é do que uma metodologia autoral aqui que a gente desenvolveu também, né? Baseada aí nesses anos de atuação que a gente tem com marketing, principalmente na internet. E a gente foi desenvolvendo e vendo que hoje as marcas elas precisam, assim como o ambiente da internet ele é desafiador, ele também faz com que as marcas precisem ter elementos específicos para conseguir ter um sucesso, né, na internet. E aí a gente conseguiu catalogar esses 9 pilares, que são os 9 pilares que toda marca vai precisar desenvolver, para conseguir criar uma comunidade de fãs aí ao redor dela e realmente ser bem sucedida. E aí a gente, com isso, empacotou tudo no Guia da Alma da Marca, que aí é uma metodologia super passo a passo mesmo, para que ou você crie uma marca do zero, ou que você reposicione uma marca, ou que você simplesmente organize os seus 9 pilares, que muitas vezes eles já até existem, mas que eles precisam ser revelados, né? Então precisa se trazer a alma aí da marca para a superfície. E aí a gente tem esse guia que... por que a gente criou, inclusive? Justamente por saber que sem essa base,
não adianta a gente comunicar nada, porque aí a nossa comunicação vai ser vazia, vai ser esse ruído que está cheio na internet, né? Então, quando eu não tenho um conteúdo interno, quando eu não tenho uma essência, eu não tenho nada. Eu vou falar e vai ser simplesmente palavras ao vento. Então, tudo realmente começa aí da marca, né? E aí, por isso, então, que a gente desenvolveu uma forma de ajudar mais pessoas e mais empresas a empacotarem a sua marca de uma forma mais atraente e fazer com que a mensagem ela chegue lá do outro lado o mais próxima possível daquilo que a empresa, né, ou o profissional, ele quer realmente comunicar, porque a gente sabe que tem barulho no meio do caminho, tem interferências, a gente não controla 100%, a gente tem que ouvir o outro lado, né, como você disse, Ivan, de realmente não se preocupar um pouco menos com a nossa imagem de marca, mas sim o quanto essa marca está sendo percebida e se adaptar também ao outro lado. Então, é uma comunicação de duas vias aqui. E para isso, então, a gente conta aí com um guia. Então, quem quiser conhecer, inclusive, o link vai estar aqui na descrição. E aí a gente tem como um segundo pilar, que é seguir uma linha editorial. Então, a linha editorial entra também como um pilar, no sentido de que ela vai nortear as nossas ações ali no dia a dia para construir essa imagem, né, de marca e para cultivar a marca, além de ser o que vai organizar essa mensagem. Então, seguir uma linha editorial, e aí o nosso guia facilita isso, né, Fê? Porque a gente tem ali os pilares definidos, que trazem essa clareza para a marca, e esses pilares eles vão fazer parte automaticamente da nossa linha editorial. Então, mais um ponto que a nossa metodologia, que o Guia da Alma da Marca também, ele facilita para a gente, ele direciona para a gente ali, para a gente pensar nesse conteúdo do dia a dia. Exatamente, né? Até ter uma linha, porque assim, se a gente for procurar na internet material sobre linha editorial, a gente vai ver de tudo um pouco, né? E a gente não gosta de complicar aqui, a gente gosta de simplificar. Então, linha editorial realmente é nosso lema, minimalismo e simplicidade. A gente tá sempre correndo atrás disso aqui. E a linha editorial, então, realmente a organização dessa comunicação, para que a gente consiga fazer o quê? Seguir um outro princípio que é muito importante aqui também para me chama de marketing, que é ser frequente. Que a gente precisa ter a marca, ela não vai ser construída da noite para o dia com uma super campanha, pum, acabou. Não, são ações diárias, né? Então, o que não significa que a gente precise postar como louco conteúdo diariamente, várias vezes ao dia. Então, ser frequente, inclusive, não é o mesmo do que postar em uma quantidade, ou criar conteúdo, ou, enfim, né, se comunicar o tempo inteiro de forma excessivamente massiva. Né? Mas a gente precisa manter uma frequência, e claro, essa frequência vai variar muito de acordo com o orçamento que uma empresa vai ter à disposição para ter equipe, para ter canais, né? Dependendo também do número de canais que ela vai conseguir adotar. Mas, de qualquer forma, seja em um canal, seja em 10, um princípio muito importante é a frequência. Né? Não necessariamente o volume, mas a frequência. Outro princípio, né, Fê, seria então a gente testar esse conteúdo no orgânico primeiro, ver quais são esses resultados, como que esse conteúdo se saiu ali, e aí, validado, a gente potencializa esse conteúdo com o tráfego pago. Então, sempre fazer esse teste primeiro. Primeiro, a nossa produção de conteúdo, né, a gente está contando aqui os nossos bastidores, a gente testa aquilo ali no orgânico, dando resultado, alcançando aquela meta que a gente definiu, a gente potencializa esse conteúdo, então, com tráfego pago. E aí, o que acontece também? Já que a gente vai colocar dinheiro nesse conteúdo depois de validado, o mais inteligente é a gente escolher também para atuar, principalmente nos canais onde a atenção das pessoas é mais barata, né? Então, esse custo, esse pago, quando a gente está falando do pago, do tráfego, ele é mais barato do que outros canais que teriam um custo mais alto. E, por exemplo, isso de testar no orgânico, a gente garante também porque toda vez que a gente vai colocar dinheiro, né, com certeza a gente está aumentando o alcance ali daquela peça de conteúdo, né? E não necessariamente porque a gente colocou dinheiro e ela chegou em algum lugar,
que é um conteúdo bom, tem isso, né? Às vezes Sim. a gente coloca dinheiro num negócio ruim, ele vai, mas ele não teria o mesmo resultado do que se a gente primeiro testasse ali, principalmente o gancho, né? Porque, óbvio, tem que fazer adaptações, eventualmente, porque a gente sempre contextualiza para o canal versus o público. Sim. Mas é uma forma inteligente da gente potencializar os recursos que a gente tem à disposição, literalmente não rasgar dinheiro, né? Então é uma forma de, vou ver se a minha mensagem já está conectando com aquele que é meu público, ou seja, já tem uma ligação ali com aquela mensagem. Ele, né, já é a pessoa, o perfil de pessoa que eu quero alcançar funcionou ali. Então, se eu colocar dinheiro, eu vou só aumentar esse alcance. Então, essa que é a lógica da gente testar primeiro no orgânico, né? Então, isso pode ser, enfim, em qualquer canal aí que a gente tenha à disposição entre o orgânico versus o pago. Aí tem um outro ponto que é do canal, né, da gente a gente escolher aqueles canais onde a atenção é mais barata, porque o que acontece? E pode ser o orgânico mesmo, tá? Hoje todo mundo concentra muito a atenção no Instagram. Uma terra super concorrida. Então, por mais que a gente não esteja pagando, às vezes, para conseguir aquela atenção, se a gente coloca todo o esforço de comunicação em um único canal, e esse canal ele tá mais saturado, entre aspas, né? Todos vão estar hoje, mas a gente sempre vai ter uma atenção que se move, né? Então, às vezes, ela vai estar mais forte lá no Instagram, mas há certo tempo atrás surgiu o TikTok. E o TikTok, principalmente para quem estava começando, hoje já não está tanto assim. Mas para quem estava começando, era um oceano azul. Então, os primeiros ali né, os exploradores, assim como o Instagram foi um dia, os primeiros que chegam ali, eles acabam bebendo água limpa. Então, eles conseguem potencializar esse alcance por estarem aproveitando um canal que ainda é uma aposta. Sim, porque, né, não se sabia se o TikTok ia estourar ou não ia estourar. Mas foi uma aposta que quem fez lá atrás teve muito resultado. Assim como quem fez lá atrás no Instagram também teve resultado. E isso sempre vai acontecer. Sempre vão surgir redes novas ou redes antigas que não estão sendo tão aproveitadas no momento, né? E isso é até como a gente tem, né, Fê? O caso do Facebook. Do Facebook, dos pois Reels. eu ia falar justamente isso, que essa ideia de você sempre buscar a atenção onde ela tá mais barata, ela vem muito de alguém que a gente gosta bastante, né, do Gary Vee. Somos tietes. Somos fãs do Gary Vee, e ele fala muito isso, né, e é verdade. Então, onde que tá a atenção? E ele mesmo cita que agora as pessoas estão olhando muito pro Instagram, mas estão esquecendo ali do Facebook, do Reels do Facebook, né? Tem espaço sobrando e pouco conteúdo. No próprio YouTube Shorts também, que é uma possibilidade. E o TikTok já foi muito bom, né? Agora já tá um pouquinho mais concorridinho. Ainda é bom? Claro que é. O Instagram continua sendo bom? Com certeza. Não, né? A gente não tá falando aqui, então saiam do Instagram, esquece o Instagram e vai só pro Facebook. Não é isso. Mas às vezes a gente é um olho no peixe e o outro no gato, né? Saber ali, vou fazer uma que vai me dar um pouquinho mais de trabalho para me destacar, mas quem sabe ali se eu conseguir chegar no TikTok mais cedo, ele inclusive vai me ajudar a potencializar o resultado que eu tenho no Instagram, né? Então, num lugar que está mais concorrido. Então, essa que é a lógica aí por trás. E graças ao Gary Vee, a gente também adotou aí como princípio pra gente há um certo tempo. E funciona bem. Eu falei sobre dinheiro, mas o tempo é dinheiro, né, que a gente investe. O tempo tem um valor, na verdade, né, que a gente investe. Então, a gente está falando de tráfego, mas não apenas de tráfego pago, investir dinheiro. Mas tudo é investimento, tem um custo, né? Então, existem essas redes que hoje são mais baratas. De produção, né, Van? Porque eu acho que uma coisa que ninguém conta muito, a gente sempre pensa quando vai pensar no custo, principalmente no mercado digital, né? O mercado mais tradicional, até por terceirizar essa produção, então eles contabilizam muito mais. Mas você produzir um conteúdo, isso tem um custo.
Então, seja o custo da pessoa que está fazendo, seja um custo de produção mesmo, né? De você ter que contratar equipe, você ter que contratar agência, você ter que ter equipamentos, tudo isso gera custo. Então, a gente precisa realmente ter sempre essa visão de ter a melhor otimização de recursos versus resultados. Né? Exato. E mesmo no orgânico. Exatamente. E um outro pilar que a gente segue é que qualidade é subjetiva. Então, o que é um conteúdo bom? Como que a gente mede a qualidade de um conteúdo? Isso pode depender. O conteúdo bom, ele é bom, a gente sabe que um conteúdo é bom quando ele está influenciando a venda, né? Não que um conteúdo sempre vai ter o objetivo de vender, mas um conteúdo, ele precisa influenciar essa venda, sendo diretamente, de forma direta, ou de forma indireta, quando a gente está construindo uma ideia na cabeça da pessoa, uma crença, construindo mesmo essa comunidade, né? Mostrando para a pessoa que somos iguais, olha como funciona a minha marca, olha como a minha marca se parece com o que você acredita, se parece com você. Então, essa qualidade, ela é subjetiva. Às vezes a gente também vê algumas pessoas ditando regras no mercado, né, do que é bom, do que não é, de qual métrica você tem que buscar, de qual métrica que você não tem que buscar. A gente defende, obviamente, que tudo seja analisado. Quando a gente analisa esses dados, a gente tem ali na mão poder para tomar decisão, mas o que é bom, ele vai ser subjetivo, né? Ele precisa encaminhar para essa venda. A gente, obviamente, está falando por que a gente quer construir uma marca com alma? Só para a gente ser legal? Só para... Não. Empresas querem vender. Empresas precisam vender porque precisa de dinheiro, precisa de lucro, né? Tem que ter faturamento para existir, para pagar salário, para fazer a diferença na sociedade. Precisa vender, né? Então, esse é o objetivo de todo negócio, obviamente que é. Então, o conteúdo tem que ter esse princípio também. Por isso que a gente defende, mais uma vez, um conteúdo que exista por um motivo, que não seja um conteúdo vazio, simplesmente porque você tem que ter post todo dia no Instagram, porque, meu Deus do céu, se não tiver post todo dia no Instagram, então eu corro ali, produzo qualquer coisa e entrego. E aquilo ali que eu produzo de qualquer maneira, que eu entrego de qualquer maneira, vai ser recebido pela minha audiência de alguma forma. Que não é a maneira que eu pelo menos deveria querer que a minha marca fosse reconhecida. É o famoso ninguém se importa, né? É o famoso ninguém dá a mínima pra isso. E isso que você falou da qualidade ser subjetiva é muito real, né? Quantas vezes você fala assim, nossa, você cria um negócio, pesquisa, faz assim, isso aqui vai bombar. Né? Não. Quantas? Não. Um monte. E olha assim, né? A gente, depois de um certo tempo, a gente tá há quantos anos, né, trabalhando com comunicação digital? Muitos anos. Mais de 8 anos. Então, assim, você já tem um olhar mais treinado de saber isso vai dar certo, aquilo provavelmente não vai dar certo. Só que ninguém tem uma bola de cristal. Às vezes a gente erra, né? E então a gente fica ali para isso aqui tem muita qualidade, ou eu demorei muito tempo para fazer. Então, quanto mais tempo eu demoro, mais certo vai... mais esforço eu coloquei, mais resultado aquilo vai gerar. Ou que é uma métrica que não vale, né, Fê? Nossa, não. Às vezes esse conteúdo não tem que ir bem. Em 5 minutos e o negócio pega tração porque tá super alinhado, né? Pegou o momento certo, pegou a mensagem certa, pegou a pessoa certa. E às vezes você fica lá fazendo aquela coisa linda, maravilhosa durante um tempão que você acha que vai funcionar e não funciona. Então, mesmo com experiência, a qualidade continua sendo subjetiva. Então, não é a gente que define o que tem qualidade ou não é. É o público. E, enfim. Exatamente. Então, e aí como é que a gente contorna isso? Fazendo, tendo como disse, uma frequência, né? Então, a gente precisa comunicar com bastante frequência. E, óbvio, também com uma quantidade, né? Não, mais uma vez, numa quantidade excessiva, mas a frequência acaba exigindo que você também tenha uma quantidade um pouquinho maior, né? Não, você poste uma vez a cada mês também, né? Então, também não funciona. Exatamente. E para isso entra um outro princípio, né? Que é conhecer o funcionamento das redes. Então, conhecer
o funcionamento daquele local, né, daquela mídia ali, daquele veículo por onde você está transmitindo a sua mensagem. E conhecer o comportamento dessa rede, a gente está falando em conhecer algoritmo e como a rede funciona? Sim, também. Mas não só isso. A gente tem que conhecer a fundo o comportamento das pessoas. Porque, afinal de contas, o algoritmo mais maravilhoso do mundo, mais complexo, ele vai sempre funcionar pelo comportamento das pessoas, né? Então, como que as pessoas se comportam quando elas veem aquilo? O algoritmo do Instagram não tá entregando. Não tá mesmo. O tanto que entregava há meses atrás, há semanas atrás, vai cada vez diminuindo mais. Mas mesmo assim, existe um comportamento do usuário por trás daquele número que é permitido entregar. Então, suponhamos que o algoritmo hoje esteja entregando para 10 pessoas, né? Tô criando só uma hipótese, um exemplo. Então, o algoritmo hoje do Instagram tá muito ruim. Ele tá entregando meu conteúdo só para 10 pessoas. Então, eu fiz um conteúdo ali que não tem nada a ver e uma pessoa só visualizou. Por que uma pessoa só visualizou se não foram 10? Que é o máximo do que aquele algoritmo permite. Porque possivelmente uma pessoa não tomou nenhuma atitude quando ela viu o seu post, ela não curtiu, não comentou, não teve tempo de tela, ela não assistiu o vídeo, ela não ficou presa na imagem, ela não leu a legenda. Então, por trás daquele algoritmo que a gente está sempre chamando de vilão, e muitas vezes ele age mesmo, a gente prejudica, né, o nosso esforço, é verdade, mas por trás disso existe um comportamento humano que a gente tem que conhecer para que a gente saiba produzir de uma maneira mais assertiva, né? E aí esse comportamento humano, ele precisa ser considerado desde o começo, quando a gente vai pensar em produção de conteúdo, do que é o porquê aquele conteúdo existe. O que eu quero comunicar com ele? Qual que é o objetivo? O que eu vou considerar como um resultado, né? Como é a mensagem? Como é a linguagem? Como as pessoas chama vão a atenção receber? dessas pessoas, né? O que vai fazer essa pessoa parar de rolar o feed dela para prestar atenção no que eu tô falando ali? Isso tudo por trás tem um comportamento da pessoa, né? E aí, junto a isso, tem também a cultura, tem o mundo ao redor. Então, o que as pessoas estão falando hoje? As pessoas hoje estão falando sobre o ChatGPT, que o mundo vai acabar por causa das inteligências artificiais. Então, sim, é isso que as pessoas estão falando hoje. As pessoas hoje estão falando porque, sei lá, aconteceu um escândalo político, porque começou um evento muito importante, o Super Bowl. Então, o que tá falando? Tem Oscar, tem... O que as pessoas estão falando hoje, né? O que a cultura? Então, como a plataforma funciona? Como as pessoas funcionam? Como que o mundo hoje, o que o mundo hoje está falando, está respirando, né? O que está acontecendo? A gente precisa conhecer isso para produzir um bom conteúdo. Exatamente, assim, não dá pra gente... É super high-low, né? Comunicação na internet, às vezes você vai misturar filosofia com Big Brother, e é isso aí. Né? E dá certo. Sempre funcionou. Se tiver alinhado. Sempre deu certo. O Washington Oliveto, um dos maiores gênios, assim, da comunicação, ele diz que ele consome de tudo, e o cara é um gênio, e é desde a Anitta até o Tom Jobim, né? Não tem que ter preconceito. A gente realmente, exato, quem trabalha com comunicação de alguma forma, não pode ter aquela imagem super elitista de si mesmo. Não, eu sou muito inteligente, então eu vou falar apenas de coisas muito inteligentes. Se a gente consegue unir os dois, né, e consegue ter uma didática e até trazer um pouco de entretenimento mesmo para aquilo que a gente está comunicando, a gente vai ter mais gente prestando atenção. Por quê? Porque o ser humano funciona assim, não dá para discutir, né? E é o que funciona nas redes sociais. As pessoas estão ali entrando para se divertir, né? Ninguém está entrando, exato, no Instagram para consumir uma tese de doutorado. Então, assim, a gente precisa entender qual é o comportamento do usuário, porque é o comportamento do usuário que vai influenciar o algoritmo. E aí entender também quais são os formatos que estão funcionando. Então, Reels vai entregar mais? Tem alguma trend que está funcionando e que, enfim... A gente também não pode ter... A gente não pode nem ir tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Então, não dá nem só para ficar de trend em trend, para conseguir pegar sempre o hype e tentar viralizar o tempo inteiro, mas isso não tem nada a ver com a imagem de marca. Ao mesmo tempo,
que a gente não pode ficar lá só na nossa bolha achando que o mundo precisa se adaptar ao meu jeito. Ninguém me compreende. O problema são os outros, né? Então, assim, a gente pode realmente ver o que está funcionando e tentar adaptar para aquilo que faz sentido para a marca. Desde que sempre respeite ali os pilares, quem que é aquela marca, né? Seja aquela marca pessoal, marca profissional. Mas não faz mal aí a gente aproveitar a cultura e as trends também para ter mais resultado, né? Que no fim é o que todo mundo quer. Isso trouxe até um pilar, Fê, se a gente parar pra pensar, que a gente não tinha colocado antes aqui, a gente não tinha pensado para esse podcast, mas traz um pilar que a gente defende, que não usar sempre dessas modinhas de forma vazia, que foi o que você disse, né? Esse a gente pode destacar ainda mais, porque a gente defende que uma produção de conteúdo não é baseada, por exemplo, nos áudios em alta do Instagram. Então, todo áudio em alta eu produzo um conteúdo. Vai ter um áudio em alta, preciso produzir um conteúdo. Não. O que tá funcionando hoje? É isso, aquilo. Então, a pessoa fica lá de um lado pro outro, seguindo as tendências. Não, aquela tendência acaba, que ela morre, aí ela precisa doida correr atrás de outra, porque só assim a produção de conteúdo dela funciona. E ela não constrói nada que é dela, né? Que tem a cara dela. Exato. Ela tá sempre copiando o que o fulaninho tá fazendo, o que tá dando certo no TikTok, mas ela também não tem a parte autoral, que é super importante, né? Exatamente. A nossa metodologia, ela vem, de certa forma, para combater isso, né? Essa forma vazia de atuação. Tanto de você não estar construindo marca nenhuma, quanto você também não estar comunicando nada na internet. Mas em contrapartida, há sempre o bom senso. Então, quando você tem a base sólida, por que não aproveitar o lançamento da música da Anitta para comunicar alguma coisa de maneira interessante que tem a ver com a sua marca, né? Porque a gente já tem uma base, a gente já fez o dever de casa, aquilo tá bem construído, amparado, comunicado. Sim. Aí sim, a gente defende que seja usado as modinhas e os hacks a não ser que usar a música da Anitta vá muito contra o valor da sua própria marca, né? Exato, é isso que a gente tá falando assim também, o do bom senso, né? Se você não vai usar um Big Brother, você pode usar um Big Brother de uma maneira inteligente, você pode fazer análise comportamental, você pode fazer uma série de coisas, você pode falar sobre algum transtorno que algum personagem, que algum participante, sei lá, existem várias formas de fazer isso, né? O ruim, mas obviamente tem que assistir o Big Brother, né, pra conseguir extrair. O ruim é ter que assistir o Big Brother, se bem, né, Fê, que a gente não assiste e às vezes a gente fica um pouco por dentro e a gente consegue produzir conteúdo sem assistir, mas não tem como fechar numa bolha, né? Você precisa estar um pouco atento ao que as pessoas estão falando ali. Mas, obviamente, o bom senso. Então, não é toda música, não é só música da Anitta, Big Brother, Oscar e polêmica das Kardashians. Corre. Sabe aquele meme do ETzinho? Tipo, me segura! Então, me segura que eu vou produzir um conteúdo da Anitta rebolando a bunda. Não, se isso não tem a ver com a sua marca, não tem. Agora, se tem... O meme do ET é uma trend, a gente pode dizer, e funciona. Exatamente. Então, se não tem a ver, você pode usar uma outra, né? O que a gente defende é que se você tem essa base, você sabe o que usar, você vai entrar nessas tendências, nesses hacks de maneira consciente. Então, você vai tirar o melhor proveito disso. Agora, o caminho inverso é o que a gente não defende, é o que a gente combate. Não se produz conteúdo só seguindo modinha, hackzinho de engajamento, áudio em alta. Não é isso que a gente defende de maneira nenhuma, assim. Você vai viralizar no curto prazo e é isso aí. Não vai fazer nada com isso, né? Então, inclusive, nem vai estar preparado. Vai viralizar mal. Exato. Você não vai ter nada pra depois fazer com que a pessoa ou se identifique com você, então você vai atrair um público que é um público sujo, né? É um público que não tem nada a ver ali com a sua base, que vai acabar atrapalhando, inclusive, os resultados que você vai ter depois. E, assim, não vai fazer o que a gente tá falando aqui, que é o princípio número 1, que é vender, né? Então, comunicação de marca, como você muito bem pontuou, ela tem o objetivo de fazer a pessoa tomar uma ação
seja no curto prazo, seja no longo prazo, que é uma ação de venda, né? Então, não faz o menor sentido a gente também não usar estratégia nem para isso, né? Então, até para viralizar, pode ser ruim, inclusive, mas até para viralizar a gente precisa ter estratégia. Senão é... Com certeza. Dinheiro e tempo... Não é viralizar por viralizar. É. Exatamente. E aí, relacionado a isso também, a gente tem um outro pilar, que é não tentar impor, principalmente nesse momento que a gente vive do mundo, é não tentar impor um diálogo goela abaixo das pessoas, mas entrar nas conversas que estão acontecendo. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou dessa coisa dos assuntos em alta, né? Tem a ver com pauta quente, ou mesmo não, que não seja aquela pauta quente, que não seja aquilo que saiu hoje, mas são conversas que acontecem ali, estão acontecendo ao longo do ano, ao longo dos meses, né? Participar dessas conversas com as pessoas, ao invés de ter que empurrar alguma coisa goela abaixo e querendo que as pessoas absorvam e concordem, né? Hoje, as conversas estão acontecendo de todos os lados, a gente não tem mais aquelas empresas que falam e esperam que as pessoas simplesmente absorvam, né? As pessoas estão comunicando entre si, com as empresas, entre sociedade, e cabe às marcas se inserirem nessa conversa, trazendo, obviamente, algo novo, que também é o que a gente traz com a nossa metodologia, né? Trazendo algo que é autoral, que faz parte da alma daquela marca, então ela comunica aquilo que está ali na alma dela, mas não impor. Tentar impor uma conversa e sim participar dessas conversas. Que foi até a frase que eu falei pra você, né, antes da gente começar aqui, né, que a marca não é mais forte que a cultura, e a gente tem que saber isso, não é. A marca, ela participa e faz parte da cultura, mas ela, mesmo que seja uma super marca, ela nunca vai ser mais forte do que a cultura, porque a cultura é um conjunto, né, de pessoas ali, né, que formam essa cultura. A marca não, né, então... Vamos equilibrar as forças aí, saber também qual que é o lugar certo, né, que a gente precisa ocupar aí dentro dessa conversa. E, assim, funciona super bem, né? As marcas que sabem fazer esse movimento de olhar o que tá rolando e entrar no meio, elas, nossa, surfam na onda lindamente. Acho que o Burger King faz muito bem isso, né? É uma marca, assim, a primeira que, óbvio, né, de uma forma super provocativa, muitas vezes com o McDonald's, como eles gostam, mas eles sabem surfar muito bem, assim, nas conversas que estão acontecendo e colocar ali o pitaco deles sem ter que forçar nada, né? Então, no geral, eles fazem isso muito bem. Vale a pena, assim, às vezes acompanhar, porque é bem divertido, eu gosto bastante. Também gosto. Outro pilar, Fê, já que a gente está falando sobre essa era de internet, de comunicação na internet, é segmentar a comunicação para diferentes públicos e não tentar também falar para as massas, que não faz sentido hoje em dia na forma como o mundo está constituído. Exatamente, né? Porque, assim, hoje, inclusive, a gente tem... Essa é a maravilha da internet, né? Do que a gente consegue falar super específico ali, né? Então, a gente consegue escolher lá no gerenciador de anúncios do Facebook, a gente consegue falar com a pessoa que estuda em determinada faculdade, que mora em tal região, local, que ganha tal, que gosta de tal assunto, assim, é um nível de segmentação que para a vida do marqueteiro é só alegria, né? Que coisa que não existia tempos atrás. Então você precisava fazer essa comunicação que ela é mais genérica, mais de massa, gastar uma dinheirama com isso, principalmente as grandes marcas, né, que são as marcas inclusive, né, de produtos que são de massa mesmo. Mas mesmo essas marcas hoje, elas conseguem, usando a internet, falar com diversos públicos. Então elas vão ter ali, por exemplo, uma Coca-Cola. Ela tem uma diversidade enorme de públicos ali dentro do público dela que consome o produto. Ela consegue falar com cada um deles, na linguagem que aquele público quer falar. Então eu consigo adaptar ali a minha voz de marca para falar com aquele público. Mais uma vez, né? Eu não posso sobrepor um ao outro. Eu tenho que fazer o casamento ali, né? Então eu não posso também pegar a marca e transformar ela numa outra coisa só para se adaptar àquele público, mas eu consigo fazer uma conversa entre os dois e fazendo a comunicação de uma forma muito mais segmentada. Então, assim,
é muito mais eficiente, né? Mais uma vez, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, que a comunicação precisa ser efetiva. Ou seja, ela precisa fazer com que o dinheiro ali que está sendo investido nela, caso esteja, né, ele seja melhor aproveitado. E a segmentação de público ajuda a gente também a fazer isso. Então, Exatamente. É uma maravilha. aleluia, internet. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, mas tem mais lado bom, né? Do que lado ruim. Sim, nossa eu acho. Senhora. A gente pegou a era pré-internet, né? Assim, eu lembro que quando a internet apareceu, eu ainda era criança, né? Então, a gente viveu um pouquinho aí do que não era não ter a internet, né? A comunicação ser feita de outra forma. E mudou tudo, mudou todo o jogo. Tudo. E mudou, nossa senhora, imagino para quem trabalhava naquela época com marketing, né? Como que não tá, e ainda tá no mercado, como não é desafiador tá nessa mudança. É muito, assim, é da água pro vinho, literalmente. A gente Essa já pegou, parte a gente né? não pegou, né? A gente não pegou já pegou o marketing já. Embora a gente pegou o marketing também, se a gente parar pra pensar, com as redes sociais se desenvolvendo, as principais, né? Por exemplo, quando eu fiz estágio, a gente falava de Facebook, não falava muito de Instagram na época do meu estágio. Quando eu fiz estágio nem tinha redes sociais, meu Deus do céu, a gente nem usava, era literalmente comunicação outdoor, não, verdade. Não, Fê, mentira. Não, a gente tá entregando a nossa idade aqui, né? Não, já tinha até TikTok na época do nosso estágio. Não, desculpa, gente. Não tinha mesmo. Isso aí já dá pra fazer as contas, né? Mas não tinha, nossa senhora, eu lembro que era só... A gente discutia orçamento, era de outdoor, de revista, de evento, de TV. Os meus primeiros estágios não tinham também. Tinha talvez o e-mail marketing. Na faculdade, acho que tinha lá uma matéria de e-mail marketing, uma rede social, imagina. Não tinha. Não tinha. Essa parte de comunicação, eu não lembro o nome da matéria na faculdade, mas não tinha. Tinha e-mail marketing, intranet, mas não tinha rede social. E naquela época da faculdade já existia intranet. Já existia, já tinha acontecido o Orkut, né? Mas o Orkut nunca foi usado mesmo, como a gente tem o Instagram hoje, ou como o Facebook foi usado, né? Mas tinha Facebook, sim, na época da faculdade. Na época da faculdade tinha Facebook já. Tinha Google e e-mail, né? Assim, acho que os primórdios do Google e do e-mail, né? Na época que e-mail tinha taxa de abertura de 95%, né? Era outro mundo. A gente não pegou o marketing antes, né? Mas a gente pegou essa evolução de internet, essa consolidação das redes sociais. Aí a gente pegou. Essa mudança mesmo do e-mail marketing aqui no Brasil, pelo menos, pro WhatsApp, como a gente vê hoje, né? Pegamos, isso falando em campanhas. A gente pegou forte, assim, bem forte, porque é muito recente. Falando do digital, né? Aquela coisa do e-mail marketing é tudo que você precisa. De repente, opa, tem o WhatsApp aqui. Porque o próprio WhatsApp revolucionou a forma como a gente se comunica. Total. Nossa. Você lembra da sua vida antes do WhatsApp? E vai mudar muito ainda, né? Rápido, né? E a gente tem um episódio aqui que a gente falou de inteligência artificial. Sim. Imagina as inteligências artificiais nessa velocidade que as coisas estão acontecendo. Todo dia eu descubro uma inteligência artificial nova. E fico mandando pra Fê ali no inbox do Instagram. pra ver se a Fê já conhece aquela. E ela já conhece. Eu tô atrasada. A Fê já a Fê é a doida da... Não, é impossível. Não, é impossível, assim. Não, a Fê adora uma inteligência artificial. Eu gosto, mas eu mando todas. Eu gosto, hein? Você sabe de muitas boas. E sabe eu queria que tivesse inventado isso há uns 10 anos atrás. Nossa senhora, mas ia facilitar tanto a nossa vida, né? Cada coisa, assim. Cada coisa. Então, mas enfim, né? Quem trabalha com marketing tem que gostar desse dinamismo, porque você não tem monotonia, né? Não tem. Não dá pra cruzar os braços, né? Que eu acho que essa é a grande questão, assim. Eu não sei, eu não uso chat, né? Eu não uso chat GPT. Então, deveria, pelo menos saber como é que funciona, né? Você pode não usar, mas você tem que conhecer, você tem que entrar ali e dar uma olhada pra ele. Porque tem, né? Não dá pra... Não. Veio pra ficar, é ponto. Vai mudar a forma como a gente se comunica. É outro fato. Já tá mudando muito rapidamente. Vamos pensar do final do ano pra cá, né? Então, assim, ok.
Se você não quer, mas você deveria entrar ali, conhecer, né? Deveria. A gente tem um episódio que a gente fala sobre isso. Tem, vale a pena. É o episódio 3, né? Que aí, 3. inclusive, a gente fala sobre como usar, né, a inteligência artificial no marketing. Tá bem interessante esse episódio aí. A gente trouxe também... A gente sempre traz aqui os assuntos de bastidor, né? Então, o que a gente faz em tempo real, a gente tá trazendo aqui, compartilhando. Olha só como é que a gente é legal. Né? Estamos contando tudo. Estamos contando todos os segredos. E por falar em segredo, Van... Qual que é o outro princípio aí que a gente, né, tem mais 2 princípios aí que fazem parte da nossa estratégia minimalista de comunicação. Qual que é o próximo aí que a gente, o próximo a gente vai revelar? Usar o conteúdo para elevar o nível de consciência das pessoas que a gente tem ali na nossa audiência, né? A gente entende que por mais que a gente busque falar com pessoas que vão ter os mesmos valores que a marca, né? Que vão estar em comum acordo com aquilo que a gente quer como marca, com aquilo que a gente vende como marca. Essas pessoas, embora elas possam parecer homogêneas, no sentido de que é um público ou mais de um, mas são pessoas que a gente consegue direcionar, são segmentadas, mesmo essas pessoas, elas estão em níveis de consciência diferente a respeito daquilo ali, daquela necessidade que elas têm, né? Então a gente precisa produzir esse conteúdo para que aquela pessoa que tá ali, que faz parte da nossa segmentação, mas ela tá ali sem saber que ela tem um problema, que ela precisa resolver alguma coisa na vida dela, que aquilo que ela tá fazendo tá errado, ou que aquilo pode ser feito mais fácil, né? E diversas de outras formas ela pode estar vivendo na ignorância, vamos dizer assim. A gente precisa ter um conteúdo para despertar aquilo nela, que ela para e fala, opa, eu não sabia disso daqui, então deixa eu prestar atenção nisso que está sendo dito aqui. Virar a chavinha na cabeça dela, né? E aí a gente tem, né, a gente não precisa agora entrar a fundo nisso, a gente pode até fazer de repente um podcast pra gente falar sobre isso, né, que eu acho interessante, não precisa detalhar agora. Como fazer, né, com conteúdo, a gente pode falar sobre isso sim, é bem legal. Eu acho que é bem legal. Assunto pra muito tempo. Exatamente, não dá pra falar agora. Mas a gente vai despertando essa consciência, vai amadurecendo essa consciência na cabeça das pessoas com o conteúdo. Até mesmo algo que a gente tem falado aqui recentemente, né, que a gente tá pensando sobre, conversando sobre, trazendo para implementar pra gente funis inteiros de venda focados em conteúdo, né, Fê? Nesse amadurecimento do nível de consciência. Exatamente, que é super importante, né? Porque antes você fazia um funil super simples, né? De literalmente chamar a atenção da pessoa, mandar ela para uma página e pronto, ela comprava um produto, né? E hoje a gente precisa realmente... A marca se tornou extremamente importante, por isso que a gente falou muito disso no começo aqui do podcast, que não tem como hoje você navegar nesse ecossistema aqui do digital, principalmente, mas fora também, né? Tanto faz. Uma empresa hoje que não tem uma marca forte, ela não vai conseguir chamar a atenção da pessoa. Então, você precisa chamar a atenção, você precisa cultivar realmente uma comunicação com ela por um tempo até que ela efetivamente se torne um cliente. Então, a gente tem um ciclo aí de compra que é muito mais longo hoje do que era no passado. Normal, faz parte do amadurecimento do mercado, né? Com muito mais concorrência, enfim. Então, a gente também precisa sofisticar a nossa comunicação, lembrando, sofisticando, mas sendo minimalista. Ou seja, a gente tem que ser mais estratégico, mas não quer dizer que a gente precisa acrescentar muito mais coisas, né? Mas é só uma forma de pensar essa comunicação para que a gente consiga realmente fazer a pessoa ali que não conhece aquela marca, ela se tornar um cliente. Aí tem um caminho para que ela percorra até chegar lá, né? Então, e é possível deixar sofisticado não é criar complexidade, né, Fê? Não é que a gente defende. Sim, sofisticar não quer dizer dizem que a frase do Da Vinci, né? Que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Exato. Tem que ser simples. Não quer dizer que o simples não possa ser sofisticado e nem que o simples seja fácil, mas tem que ser simples. Exato. Uhum. E aí, pra fechar, né, Van, que eu diria que é o princípio que norteia tudo que a gente faz, inclusive o nome da nossa empresa, né? Me chama de marketing. Por quê? Porque a gente diz que tudo é marketing, mas
que Não as precisa coisas ter não podem cara. ter cara de marketing. Exatamente. Que esse que é o ponto. A gente, quando pensa em marketing, já pensa em... Ou pensa em uma coisa chata, ou pensa em algo quase antiético, aquela carinha de banner, de panfleto, e a gente não faz esse tipo de marketing, de comunicação, né, na verdade. Não é nem... As pessoas confundem muito o marketing com comunicação, mas... E aí a gente sabe que isso não funciona. Então ninguém tá afim de receber anúncio, ninguém quer ter aí o seu conteúdo, tá assistindo vídeo no YouTube, lá entra, que é uma propaganda chata pra caramba que você não queria assistir. O Então, dedo assim, já pra você fica convencer assim, alguém a né? prestar atenção. Pra pular. Eu fico super, assim, pra chamar sua atenção naqueles 5 segundos tem que ser muito bom. Não pode ter cara de marketing. Tem que ter aquela cara do entretenimento, de um conteúdo legal, de algo que chama atenção, porque é o que a gente tá fazendo, principalmente na internet, ou na TV que seja, né? Assim, vamos dizer, você não tá lá vendo teu programa pra prestar super atenção nas propagandas que vão passar ali no meio. A não ser que você trabalhe com isso, né? Então, eu presto atenção. Não, você não tá assistindo uma novela pra comprar um fogão. Deixa eu assistir a novela. Vamos dar um exemplo fora da internet, né? Mas você não tá ali, tô assistindo a novela pra comprar um fogão. Tô rolando o meu Instagram pra ver se aparece uma base nova pra mim. Ou se eu preciso trocar o meu microfone. Preciso comprar um microfone de lapela. Deixa eu abrir meu Instagram até aparecer um anúncio. Não, pra isso você vai no Google, né? Exato. Ou você pode até ir direto no Instagram. Ou você pode até ir direto no Instagram como um mecanismo de busca. Às vezes eu procuro, assim, direto no Instagram. Pode, mas não que você vai entrar. Mas você tem intenção. Né? Você não vai entrar naquela rede, tá consumindo um conteúdo ali do dia a dia, de entretenimento, ou mesmo de informação, com o objetivo de esperar que aquilo caia no seu colo, né? Não tô abrindo deixa eu rolar aqui, porque uma hora vai aparecer um anúncio. Eu adoro anúncios, né? Olha que delícia Não. Ninguém faz isso. Os nossos são muito bons, modéstia à parte. Os nossos são muito bons. Então a gente também não pega também história, né? Pega ali uma coisa diferente pra apresentar também. Jamais pule os nossos anúncios. A gente faz aquilo que a gente ensina. Jamais pulem nunca. Apareceu um anúncio que chama de marketing, assiste. Vai valer a pena. Aí, vai valer a pena. A gente não faz coisa chata, prometo. Não. Mas de vez em quando, não, brincando, mas de vez em quando o marketing precisa ter aquela cara de marketing, principalmente quando a pessoa já tá super pronta pra comprar, já tá lá no nível de consciência, meu Deus, eu quero isso aí pra ontem. Aí tudo bem, né? Aí, ela precisa receber o compre. Exato. Ela tem que receber o compra em algum momento, senão ela não vai nem saber que ela tem que comprar, né? Mas isso é a minoria da minoria da minoria. A maioria das pessoas não tá nesse momento de compra. Então, a gente precisa falar com a maioria. A gente vai falar com aquele que tá super pronto, óbvio. Mas, no geral, a gente vai fazer algo que não parece marketing, mas é. Exato. E por isso que a gente, mais uma vez, fala do minimalismo. A gente sabe onde encaixar cada peça, né? É simples, é minimalista, mas tá tudo encaixado. Então, a gente pode fazer esse marketing que não tem cara de marketing para aumentar o nível de consciência, para comunicar valores de marca, né? Atributos de marca, os pilares da marca. Porque na hora que a gente precisar mandar o compre ali para a pessoa, ela já consumiu aquilo tudo. É exatamente no momento que ela tá pronta para comprar. Então, naquele momento ali, o marketing ele vai ter cara de marketing. Mas porque atrás não teve. A gente conseguiu conquistar a atenção dela. A atenção é a moeda do século. A gente conseguiu conquistar a atenção dela fazendo esse marketing que não parece. Esse marketing que por trás ele tem que ser apresentado. Né? Prazer, me chama de marketing. Você não sabia, mas é marketing que tá aqui atrás, né? Por trás disso que você tá consumindo aqui. Então, pode me chamar de marketing. Mas é do que a estratégia, né? O marketing é isso. É a estratégia para fazer com que o produto chegue, a mensagem, o serviço chegue para quem precisa chegar. É isso. Exatamente. Não obrigatoriamente o marketing tem que ter cara. Tem que ser chato. Ele só precisa funcionar. E ele funciona mais se ele não parecer que ele é marketing. Exatamente. Então, Van, pra gente fechar aqui todos os princípios, né, que a gente trouxe aí que é a nossa filosofia de trabalho,
né? Então, há anos aí que a gente adota muitas dessas filosofias e, óbvio, né, a gente está sempre testando e melhorando também. Mas para quem quer pegar tudo que a gente falou aqui hoje e colocar a mão na massa, né? Falar como é que eu posso pegar toda essa teoria aqui e transformar em algo que é efetivo. O que a pessoa pode fazer? Assim, 3 passos bem simples ali para quem quiser aplicar logo em seguida aqui que acabar o podcast. Primeiro passo, Fê. Guia da alma da marca. Então, o primeiro passo é conhecer e aplicar a nossa metodologia, né? A gente traz esses pilares. Ou você pode tentar por conta e risco, né? Mas enfim, a gente não pode tentar. Melhor não. Pode tentar por conta e risco. Não quer dizer que você não vai conseguir. Obviamente, a gente não tá falando isso. Só vai demorar mais, só vai talvez exigir mais o tempo, o dinheiro, né? O que a gente tá falando que custa, que tem valor, erro e acerto. A gente compilou, a gente criou uma metodologia 100% autoral, mas baseada no que a gente tem de estudo de mercado, principalmente do mercado digital ali desde 2014, de experiência nos bastidores, atuando nos bastidores do mercado digital. Então, a nossa metodologia é esse primeiro passo. O segundo passo qual que é, Fê? O segundo passo é organizar, então, depois que você criou a sua marca, você vai organizar a sua linha editorial, ou seja, a sua mensagem principal, para que você comunique, né? Escolher dos canais que você escolher, você comunique de forma coerente, né? Que é o mais importante, porque a marca ela é construída ali no dia a dia. Isso também a gente ensina ali no Guia da Alma da Marca, né? Mas é algo que é muito importante, e para que você tenha uma linha, não basta você ter a linha editorial, você também tem que listar o público para fazer aquilo que a gente falou, né, de conseguir falar com a pessoa, preservando seus valores de marca, mas falar também com ela na linguagem, né, adequada ali para que ela entenda aquela mensagem. Então, se a gente fosse resumir aí, seriam esses os passos que você pode começar a fazer aí a partir de hoje para realmente ter uma estratégia de comunicação que vai trazer resultado e que não vai só ficar, né, você vai ter aquele esforço, né, aquele cansaço, vai pegar o ranço do conteúdo, né, que tem muita gente que pega ranço porque é algo que se você faz ali sem nenhuma estratégia, ele realmente é muito trabalhoso, dá pouco resultado, então desanima. E com estratégia as coisas tendem a funcionar muito melhor. Então, tá aqui os nossos segredinhos todos revelados aí para quem quiser começar a ter mais resultados comunicando a sua marca na internet. E quem colocar em prática, né? Quem testar, quem concorda, quem tem alguma outra também dica, né? Quem tem algum outro pilar, alguma outra regra que segue ali no conteúdo, também conta pra gente. Manda pra gente aqui abaixo, entra em contato Sim. com a gente ali no Instagram, né? E vamos conversar, assim. Funcionou pra você? O que você teve de resultado? O que você fez de diferente que deu certo? Você já aplicou a nossa metodologia? Quem sabe? Já teve, né? Já comprou o nosso curso, já aplicou o Guia da Alma da Marca e já colocou em prática, já tá comunicando com base nos 9 princípios? Conta pra gente também. Isso aí. E, inclusive, se você não está inscrito neste canal aqui do YouTube, onde este podcast está sendo exibido nesse exato momento, por favor, né, se inscreva aqui no canal, junte-se aí à nossa comunidade, que me chama de marketing, deixa seu curtir também, comenta, se você está só ouvindo esse podcast lá no Spotify, se bem que no Spotify também é vídeo, né, então você também está nos vendo lá pelo Spotify. Mas não deixa, né, de dar aí um feedback pra gente, a gente gosta, a gente quer manter aí uma conversa com vocês. E onde mais o pessoal pode encontrar a gente além daqui do YouTube e no Spotify, Van? No nosso Instagram, @mechama_de_mkt, é o nosso Instagram oficial. Tem também os nossos LinkedIns, então Vanessa Alckmin. E o meu LinkedIn é Fernanda Del Giudice. Vou deixar escrito aqui embaixo, porque, né, é um pouquinho difícil mesmo de soletrar meu nome. São os canais que vocês podem falar com a gente. Isso, terminamos mais um episódio aqui do podcast, Me Chama de Marketing, que a gente adora fazer. Daí, então, toda quinta-feira estamos aí para falar com vocês sobre marketing, sobre branding, sobre produção de conteúdo. E
principalmente assim, para quem quer ter uma marca que vende. Aí acompanha a gente aí que você vai descobrir como fazer isso. Exatamente. E a gente se vê de novo na próxima semana. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau!